E aí, meu povo, agora vamos à parte 3. Vocês verem, né, como é que é grande, viu? Imagina, se ver os vídeos já deve estar cansativo, já é o terceiro vídeo. Imagina ter que ler esse relatório inteiro. Pois é. Vamos lá. Conclusões da análise dos fontes. A análise estática do código revelou inúmeras ocorrências de alertas e até erros não tratados. A ausência do código do BIOS e do MSD não permitiu se verificar se é efetiva a alegada defesa contra o ataque de Princeton, e nem se ela impede de fato a existência de porta dos fundos. Não foi permitido determinar se o código-fonte apresentado pela CPSC-ABIN era o mesmo que, depois de compilado, foi incluído no software usado nas urnas eletrônicas. Verificou-se que pessoas externas ao TSE, como os funcionários da ABIN, da empresa Diebold e da empresa Módulo e das empresas contratadas pelo TRS para exercitação das urnas, entre aspas, dentre as quais se inclui a empresa Smartmatic, ou seja, Smartmatic de novo. Eu volto a fazer o gancho aqui para vocês prestarem atenção nesses nomes e no que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vou trazer o que está acontecendo nos Estados Unidos para cá para a gente conversar. Tem momentos de acesso ao software instalado de pontos críticos das urnas BIOS e MSD e nos sistemas de preparação e geração de mídias, podendo, ao menos em tese, inserir porta dos fundos, entre aspas, para posterior exploração. O mesmo ocorre com relação a uma vasta gama de funcionários da própria STI/TSE, que tem acesso a pontos críticos do sistema, como a posse de chaves de verificação, a compilação dos códigos e os próprios códigos compilados. Esse risco de ataque interno ao software é enormemente agravado por dois motivos interconectados. O modelo de máquina de votar adotado pelo TSE é essencialmente dependente da segurança do software, impossibilitando qualquer auditoria de resultado por meio independente do próprio software. A auditoria, validação externa do software fica totalmente impossibilitada pelas restrições impostas pela própria STI/TSE. Ou seja, o que está dizendo aqui, o que nós já sabemos, é que simplesmente não é possível fazer a auditoria, porque não é permitido fazer. Então a coisa complica. Diz que permite, mas permite cheio de regras, ou seja, na prática não é permitido. Tipo assim, dá e não dá, permite e não permite. Permite, mas não pode isso tudo. Tipo assim, você pode ver o livro, mas não pode ler. Pronto. É impossível, né? Nesses termos, a impossibilidade de se conferir o registro e a contagem dos votos em cada urna eletrônica devido à inexistência do VVPAT ou VVPAT, ou voto impresso conferível pelo eleitor, e com as restrições encontradas para validação segura do software usado nessas urnas, considera-se impossível determinar a integridade do software usado e vírgula. Por consequência, se foram justos o registro e a apuração dos votos nas urnas eletrônicas do segundo turno da eleição de 2014. Pra vocês verem como é que é. Aí a pessoa fala, é porque não muda não, gente. Não muda quase nada, viu? Não muda quase nada. 2010, 2014, até agora. Quem sabe lidar com 2010, soube lidar com 2014. Quem soube lidar com 2014, soube lidar com 2016. Quem lidou com 2016, soube lidar com 2020. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Ou seja, é o sistema do TSE. Acho que eu pulei 2018, enfim. Fiquem cientes, porque 2018 foi a Bolsonaro. Então fiquem cientes dessa questão toda aí, como está funcionando. Vamos continuar aqui. A análise da autenticidade e integridade dos programas compiladores usados na confecção do software eleitoral final se faz necessário porque o momento da compilação é uma porta para a inserção de malware que venha a permitir eventuais fraudes no registro de apuração dos votos. Lembrando que aqui fala da questão de malware, mas a fraude ela pode inclusive ser propriamente do próprio software da urna. As possibilidades aqui são inúmeras.
Não é possível auditar, não é possível checar, então o brasileiro vai confiando na SEGA. Não, eu acredito e vai. É coisas, né? É que eu falo, vocês têm mais fé que eu. Essa possibilidade de inserção de malware via programa compiladores é bem documentada na literatura acadêmica há décadas, onde se descreve como se pode adulterar programas compiladores ou suas bibliotecas para inserir brechas para ataque externo, porta dos fundos, ou funcionalidades extras escondidas, ovos de Páscoa, dos programas neles compilados. Por essa razão, a verificação da integridade do compilador é uma tarefa dada como necessária para se atingir os mais altos níveis de garantia de confiança especificados em normas internacionais de desenvolvimento de software seguro, como é o caso do ISO/IEC 15408, Common Criteria. Segundo informação da STI, na resposta do pedido do esclarecimento 17, foi usado o compilador GNU GCC, versão 4.72, código aberto, que viabiliza totalmente o ataque descrito na literatura já citada acima. Um atacante interno poderia, ao menos em tese, alterar o funcionamento do compilador, ou seja, um atacante interno, não externo aqui. Vocês estão vendo como as possibilidades aumentam. Para inserir malware no código compilado, mesmo que o código-fonte original esteja íntegro. Agravando esse risco, foi dito na mesma resposta da STI que não há políticas estabelecidas pela instituição TSE de auditoria sobre esses compiladores. Então, aquela coisa, só piora. Nesse caso, perde-se a maior vantagem de se utilizar um compilador de código aberto. Isso aqui que eu vou ler é uma coisa muito importante mesmo. Neste caso, perde-se a maior vantagem de se utilizar um compilador de código aberto, que é a capacidade de realizar-se uma inspeção profunda de seu conteúdo para garantir que não há potenciais brechas de segurança nos mesmos. Sob essas circunstâncias, uma eventual fraude introduzida no compilador é de muito difícil detecção e passaria despercebida e até seria protegida por todos os mecanismos de segurança que a STI adotou na produção do software eleitoral usado em 2014. Dados estes exemplos contemporâneos e com a reconhecida inexistência de uma política da STI/TSE para a segurança dos compiladores, não é inconcebível que a urna eletrônica brasileira esteja sujeita a vulnerabilidades introduzidas nesses softwares, possibilidade que somente poderia ser descartada após uma efetiva análise de auditoria nos mesmos. Análise é essa que não precisa nem dizer, não ocorre. Não é possível ocorrer, né? Diz que ocorre, mas não ocorre. Enfim. Apesar do exposto, não foi permitido aos auditores ter acesso aos programas compiladores para verificar a integridade do compilador utilizado, sob a alegação de que esta seria uma atividade que extrapola o concedido na petição inicial. Ademais, os compiladores alegadamente utilizados não foram gravados e lacrados juntos com os códigos-fontes dos programas no DVD oficial. Com isso, também não seria possível a um auditor externo determinar qual realmente foi o compilador utilizado se nele havia alguma adulteração. Em resumo, a falta de controle da STI sobre compiladores utilizados caracterizava grande vulnerabilidade que poderia ser explorada por atacantes internos sem deixar rastros que pudessem ser detectados em qualquer auditoria externa sobre o código-fonte original. Ou seja, a fraude pode vir de dentro, tanto de dentro como de fora. Dessa forma, todo o processo de produção do software eleitoral, independente da correção dos programas-fontes, está vulnerável ao ataque via compilador. Se alguém internamente efetuar tal ataque, não seria detectado pelas rotinas de segurança do próprio TSE, e nem pelos agentes externos que apenas possam assistir os trabalhos da compilação, como é o caso dos representantes do Ministério Público, do OAB, dos partidos que lhe comparecem às cerimônias oficiais do TSE.
Essa condição reforça a conclusão acima que é impossível determinar se estava íntegro o software usado nas urnas durante o segundo turno. Sentiram aí o tamanho do problema? Tá acabando, gente, tá acabando. Página 116. Entendia-se que deveria existir um plano de auditoria interna automática a ser desenvolvido depois das eleições que procurasse verificar por amostragem se o conteúdo das memórias das urnas eletrônicas não apresentava sinais ou rastros de mau uso ou de mau funcionamento. Por meio do pedido de esclarecimento 13 foi solicitado o seguinte: solicitamos a informação sobre o número de urnas eletrônicas que foram objeto de perícia direta pelo TSE ou por terceiros nas eleições de 2014. Consideramos perícia direta análise forense sobre as memórias voláteis, flash interna, flash externa, BIOS, hardware de segurança, entre outros. A resposta obtida foi: não é de conhecimento da STI/STE, TSE, qualquer perícia direta em urnas eletrônicas para análise de memórias não voláteis. Assim, essa tarefa do PTI ficou totalmente prejudicada, uma vez que a autoridade eleitoral não efetua qualquer auditoria posterior para avaliar o comportamento real dos equipamentos eleitorais, tentando de identificar potenciais tentativas de fraude ou mesmo refutar denúncias de ocorrências indevidas. Meu povo, complicado. Agora vem aqui o tal dos lacres. São colados 6 lacres em cada urna eletrônica. Embora todos eles sejam importantes, considera-se que 2 deles apresentam, se rompidos, maior risco de adulteração do software carregado. São eles os seguintes, conforme definidos no artigo 4º, Resolução TSE 23.395/2013. 3. Lacre para a tampa do cartão de memória. Impedir que se tenha acesso ao cartão de memória de votação original instalado no momento da carga ou que ele seja removido, modificado, substituído ou danificado. Lacre do gabinete do terminal do eleitor. Impedir a abertura do terminal do eleitor e o acesso devido aos mecanismos eletrônicos, acessos indevidos a mecanismos eletrônicos internos da urna. Durante o recolhimento dos dados no TRE, foi avaliado o estado dos lacres de 684 urnas eletrônicas disponibilizadas. Todos foram filmados e fotografados e se solicitou que constassem das atas oficiais os casos lacres irregulares. Foram encontradas seguintes irregularidades nos lacres. Lacres com sinal de rompimento, com letras TSE legíveis no seu fundo, lacres descolados ou que se desprendiam com facilidade sem apresentar sinais de rompimento, lacres com numeração diferente da que constava no documento de carga. Encontrava-se irregularidade dos lacres em aproximadamente 21% das urnas examinadas que foram devidamente registradas nas atas nos TREs. Constatou também que, nesses casos, nenhuma observação constava nas respectivas atas de sessão eleitoral, que nenhuma providência administrativa foi gerada por motivo de lacres danificados ou soltos durante a eleição. Também foram feitos testes com os lacres durante o período de análise do software nas dependências do TSE, onde se constatou o seguinte: os lacres demoram algumas horas depois de aplicados para efetivamente aderirem e passarem a funcionar adequadamente. Ao serem retirados, depois de esperado o tempo para a aderência correta, surgem as letras TSE sobre o fundo branco dos lacres, revelando a sua retirada. Se depois de retirados forem colocados sobre uma superfície branca, as letras TSE ficam camufladas e difíceis de serem percebidas. A média distância, isso é uma observação atenta e profissional. Serem percebidas a média distância, isso é uma observação de verdade, digamos assim. Se um lacre da tampa do cartão de memória ou do gabinete do eleitor for retirado com cuidado, colado sobre o papel adesivo branco e depois replicado no seu lugar, facilmente passará despercebido por uma inspeção não profissional, como a que normalmente é feita pelos eleitores e fiscais de partidos nas sessões eleitorais. Ô, gente, esse negócio de fiscal, boa parte das fraudes se dão por causa dos fiscais e dos mesários, né? Então, a questão é, essa coisa aqui do lacre,
acaba sendo um café pequeno. Acontece, na verdade, né? Eleições, pessoal, enfim. Sob essas circunstâncias, a conclusão é que, embora importantes, os lacres colocados nas urnas são só parcialmente efetivos em sua função de revelar eventuais ataques ao software. Uma vez que podem ser burladas inspeções amadoras e desatentas que normalmente ocorrem e, principalmente, porque não se encontrou qualquer caso de lacres rompidos ou descolados que tivesse disparado alguma atividade de segurança para sua avaliação e correção. Difícil. Passando aqui várias páginas para facilitar para vocês. Que eu já penei, né? Eu li tudo, eu penei. Pra vocês terem ideia dessa questão das eleições, como é que é complicado. Isso aí, gente, é por isso que eu falo, bom mesmo é o papelzinho que você vai lá, vota, não tem essa fuleiragem toda aqui. Isso aqui eles falam que barateia, né, que fica mais barato, mas eu acredito que seja mentira, dado a gravidade das coisas, dado a gravidade de fatores extras que gera muitas dores de cabeça. Eu não vi nenhuma vantagem para o brasileiro com esse negócio de urna eletrônica. Só a fuleiragem de apuração rápida. Eu só vi isso aí e isso eu não vejo sentido e razão nenhuma. Agora vamos para a geração de mídia. Durante as demonstrações dos sistemas do TSE, os auditores puderam confirmar que, de fato, os computadores dos cartórios eleitorais, onde rodavam sistemas GEDAI, né, GEDAI, que geram as mídias que são utilizadas na carga e preparação das urnas eletrônicas, não tinham qualquer restrição quanto a estarem conectados na internet no momento da geração. Mas, gente, isso aqui... tem coisa que não tem jeito, não, gente. Isso aqui... Vou ser gentil aqui. Isso aqui passou, né? O sistema não enxergou que seria um problema, né? Essa constatação vai de encontro ao que costumeiramente é divulgado como salvaguarda do sistema eleitoral, de que não haveria conexão com a internet nos pontos críticos do processo eleitoral, pois, aparentemente, essa preocupação é aplicada apenas à urna eletrônica em si. O momento da geração das mídias de carga é um momento crítico e deveria estar protegido contra acesso indevido, principalmente se considerado que a própria STI/TSE reconheceu que as chaves de segurança dos programas executáveis foram obtidas nos próprios programas que são gravados na mídia de carga. Argumento este que foi usado para negar acesso dos auditores para a conferência dos programas executáveis. É de lascar, viu? Smartmatic. A denúncia é: a empresa estrangeira teria fraudado a contagem dos votos. Muitas denúncias com documentação diversa, mais inespecífica. Essa é a denúncia que consta aqui no relatório. Vocês vão ouvir falar dessa empresa também quando eu trouxer aqui para vocês a questão dos Estados Unidos. Essa empresa também está atuando lá. Trump, né? Vai trazer uns negócios aí. Tá falando lá já o que está acontecendo, já apontou umas fraudes. Vamos ver o que vai acontecer. A empresa Smartmatic foi alvo de inúmeras denúncias elaboradas com amplitude e algum detalhamento, que alegavam que ela tem um histórico de participação em fraudes eleitorais em outros países e que participaria de um esquema de fraude na totalização dos votos no Brasil. Em 2012, a Smartmatic do Brasil Limitada, integrava o consórcio ESF, que foi contratado pelo TSE, para fornecimento de serviços de exercitação das urnas eletrônicas. Isso está entre aspas, exercitação das urnas eletrônicas. 2 meses depois, a empresa Smartmatic International Corporation foi incluída no contrato por meio de um termo aditivo. O contrato previa as seguintes atividades: carga das baterias internas e de reserva, exercitação dos componentes eletrônicos mediante utilização do programa,
sistema de testes exaustivos desenvolvido e fornecido pelo TSE, limpeza, retirada de lacres, testes funcionais, triagem para manutenção corretiva e preparo para armazenamento das urnas eletrônicas, inserção dos dados coletados das urnas no sistema logística de urnas e suprimentos, procedimento de atualização de softwares embarcados e certificação digital nas urnas de modelo a partir de 2009, inclusive. Desde 2009 esses modelos aqui, viu? Então de lá para cá, talvez muita coisa tenha acontecido, ou talvez nada, né? Vamos ver. Preparação, instalação, carga de software de eleição, até 1/3 podendo ser executado em outro local que não de armazenamento. Testes e operacionalização das urnas eletrônicas, suporte à geração de BU. Recepção de mídias e transmissão dos boletins de urna via sistema de apuração. Os últimos 3 itens são críticos. Pelo item F, se tem oportunidade de inserção de porta dos fundos dentro do circuito de segurança MSD das urnas de modelo 2009 em diante. O item G dá acesso às urnas no momento de carga do software de eleição. E o item H dá acesso às mídias de resultado que são transmitidas para a totalização. Apenas um eventual ataque às mídias de resultado poderia ser detectado por uma auditoria de totalização. Já eventuais ataques ao firmware do MSD ou do software das urnas não poderiam ser detectados pelos procedimentos de auditoria que a autoridade eleitoral permite e pratica atualmente. Ou seja, se existem essas fraudes, elas não podem ser detectadas pelo nível de auditoria permitido pelo TSE. Esse contrato de 2012 foi revogado por interferência do TCU, mas as empresas Smartmatic e Engetech criaram diversos outros consórcios, Engematic, Smarttech e etc., para participar de outras licitações no TSE e nos TREs. Quem entende de prefeitura e outras coisas aí sabe muito bem como é que isso funciona. Em 2014, teriam sido contratadas por ao menos 11 TREs para o fornecimento de serviços similares ao contrato de 2012, excluindo-se o designado item F de atualização de firmware dos circuitos MSD das urnas. Nesses termos, verifica-se que, em 2012, funcionários da Smartmatic teriam, em tese, acesso às urnas eletrônicas novas, recebidas do fabricante, para participar das atividades de atualização do software gravado no circuito de segurança MSD, que se entende serem passíveis de abrigar malware, como porta dos fundos, que permitam a exploração em um momento posterior. Em 2014, eles também tiveram acesso à carga das urnas e à transmissão dos resultados. A conferência da transmissão e da totalização dos votos que foi possível desenvolver não detectou sinais de ataques sistemáticos ou abrangentes que tenham ocorrido no segundo turno de 2014. Já a auditoria de apuração, que não foi possível desenvolver de forma satisfatória, não teve como eliminar a possibilidade de ter ocorrido ataque via software das urnas. Tenso. Isso aqui agora nós vamos falar sobre o eleitor que já votou. No caso da ocorrência de falso negativo, o erro é detectado e pode ser compensado pela liberação do voto pelo mesário. Usando o número de liberação do mesário como métrica, a taxa de falso negativo ocorrida durante a eleição normal pode, portanto, ser determinada pela análise dos arquivos do BU e log das urnas. Então isso aqui, gente, dá uma taxa de eleitor que chega lá, já votou, dá uma média de 6 a 10% de acordo com o relatório aqui. Ou seja, o cara chega lá, você já votou, ou então está viajando e já votou. Vamos agora aos eleitores fantasma. Os documentos enviados pelo eleitor comprovam que ele estava no exterior no dia da eleição do TSE, certificou que ele votou na sessão eleitoral na cidade de São Paulo. Olha que absurdo. E acontece, com borra.
O caso pode ser provocado por eventual erro ou por fraude do mesário, como descrito na seção a seguir, pois se pode afastar a hipótese do eleitor ter votado normalmente para depois viajar para outra cidade e apresentado uma justificativa falsa. Atitude altamente improvável de ocorrer com frequência significativa. Assim, se entende que, nos casos de duplicidade, a justificativa é o dado correto e o voto é dado como incorreto, falso. Uma vez tabulados os casos, não seria possível determinar que eliminar o voto falso, mas ter-se-ia uma precisa indicação das sessões eleitorais onde o problema ocorreu com incidência acima do normal, e com essa informação seria possível abrir uma investigação sobre a confiabilidade dos mesários respectivos. Mesário. Vocês podem observar, gente, que vários grupos políticos aí, especialmente os corruptos, eles fazem questão de botar mesário e fiscal do lado deles, para poder fazer o que tem, né? O esqueminha deles. Nós vamos tratar desse tema aqui ainda, está aqui no relatório sobre as votações no final da sessão. Seria possível abrir uma investigação sobre a confiabilidade dos mesários respectivos, como justificadamente foi sugerido pelo denunciante. E, se for o caso, evitar sua convocação em eleições futuras. No Brasil, evita convocação em eleição futura. Nos Estados Unidos, né, tem gente que está indo preso. Diferença, né? Contudo, não foi possível verificar a incidência desse problema porque a autoridade eleitoral negou o fornecimento dos arquivos de eleitores faltosos e de justificativas, sob o argumento redundante de que esse funcionamento não estava previsto na própria regulamentação. É difícil. Pelo pedido de esclarecimentos, foi constatada a STI/TSE para responder se tal análise é feita internamente, depois de uma eleição e, caso positivo, qual foi a incidência e as medidas preventivas tomadas. Obteve-se a seguinte resposta: compete à Corregedoria Geral Eleitoral adotar as ações corretivas de um pleito eleitoral. Como resposta formal nada esclarece, informalmente se soube que a autoridade eleitoral não desenvolve qualquer cruzamento de dados de votantes e justificativas para orientar medidas preventivas futuras. Com isso, nos casos de duplicidade, a justificativa, dado com maior probabilidade de estar correto, é simplesmente desprezada e o voto, dado mais provavelmente falso, é considerado válido e computado normalmente. Isso aqui é um pouquinho de Brasil. Terrível. Essa postura da autoridade eleitoral de desprezar a informação mais confiável e de computar a informação menos confiável foi comprovada pelos documentos enviados pelo eleitor que, indignado, fez a denúncia. Agora vamos à fraude do mesário. Essa pessoa que está aí, né? Tem mesário que é honesto, mas tem uns, né, gente, né, que está ali só esperando a oportunidade. A denúncia que consta aqui no relatório. Denúncia. Mesários inseriam votos nas urnas no final do dia. Muitas denúncias pouco documentadas. Denomina-se como fraude do mesário a inserção de votos ilegais nas urnas eletrônicas em nome de eleitores que ainda não compareceram para votar e outras fraudes de menor efeito, como a indução do voto de um eleitor ou a anulação do restante do voto de um eleitor que demore durante a votação. A inserção de votos ilegais por ação ou conveniência dos mesários não tem solução tecnológica viável, sendo possível de ocorrer tanto nas urnas comuns como nas urnas com biometria, e só pode ser inibida de fato pela presença atenta de fiscais nas sessões eleitorais. Então os fiscais ficam doidos para ir embora, não vê, né? Ou então ficam com medo. A biometria do eleitor, que costuma ser apresentada como solução para impedir que terceiro vote no lugar de um eleitor legítimo, não consegue evitar a fraude do mesário. Biometria, então, é conversa fiada, viu? Não resolve, não. Isso se deve ao problema do falso negativo, que é inevitável que venha a ocorrer.
Para corrigi-lo, o administrador eleitoral permite que um voto possa ser inserido nas urnas biométricas a partir da digitação de um código fixo que é fornecido a todos os mesários. Biometria para quê? Né? Normalmente, essa fraude ocorre no final do período de votação, quando os fiscais abandonam a sessão eleitoral e abrem oportunidade para que mesários inescrupulosos, agindo em conluio ou sob coação, insiram votos em nome dos eleitores que ainda não compareceram. A inserção desses votos ilegais costuma ser feita de forma rápida e sequencial depois das 16 ou 16h30, e por isso também são chamados de votos rápidos e tardios. Uma forma de potencialmente identificar, atenção advogados, presta atenção aqui advogados, se vocês conseguirem isso aqui é um pedido bom, se conseguir. Uma forma de potencialmente identificar a ocorrência dessa fraude é a análise do arquivo de log de cada urna para determinar se houve uma alteração no ritmo de inserção de votos no final do período da votação e, no caso das urnas biométricas, se houve crescimento da quantidade de liberação de voto para mesário com a simulação do falso negativo. Ou seja, você tem que checar lá essa questão do falso negativo, a pessoa ficar liberando para votar quem a biometria não deu certo, que alegando que botou o dedo lá e não pegou a digital, e checar os logs. O que são esses logs? A velocidade como esses votos foram entrando lá na urna, ou seja, sai voltando, sai liberando para... vai digitando os códigos, liberando para votar, e um voto atrás do outro. Então, se os senhores advogados dos partidos conseguirem, ou até mesmo o Ministério Público, conseguir o log das urnas, vocês podem estar diante de uma fraude eleitoral e um flagrante lindo, né? Mas vai depender da boa vontade aí das partes. Agora vamos lá. O agente de ameaça tem um vínculo... Isso aqui agora vamos tratar das ameaças das eleições. O agente de ameaça tem vínculo formal com TSE/STI, operando na gerência de desenvolvimento do software, compilação final do software e da urna eletrônica, ou como consultor formalmente contratado pelo TSE/STI para tarefas específicas. Ou seja, é o profissional que sabe como funciona, sabe como a coisa acontece, e aí ele cobra um X para já na determinadas comarcas, determinadas cidades, já facilitar, determinar quem vai ganhar a eleição. Ou seja, quem ganha a eleição é esse tipo de gente aqui, o suposto agente que possa estar praticando esse ato, né? De acordo com o relatório. Pronto. Tem acesso privilegiado ao projeto e ao software da urna em grau variado de acesso. Tem informação privilegiada tanto do projeto quanto do software da urna em grau variado de conhecimento. Exemplo de subcomunidades de agentes de ameaça de tipo interno, desenvolvedores de software do STI, funcionários de cargo de gerência do STI, consultores envolvidos no projeto de desenvolvimento de software da urna, etc. Observações, muito importante. Não se está acusando ou se insinuando de alguma pessoa específica que se enquadre em um dos tipos de agente de ameaça interna. Fez ou faz ou fará qualquer tipo de ataque às urnas. Isto apenas ilustra um reconhecimento que algumas pessoas que se enquadram na categoria interna potencialmente poderá, em situações específicas e por motivação própria, diversa ou sob coação de algum tipo, estar apta a perpetrar algum tipo de ataque às urnas. A numeração acima é usada apenas para indicar de forma breve o tipo de agente de ameaça dessa categoria. De alguma forma indica que os números de menor valor oferecem a maior ameaça em comparação com os de maior valor. Por isso dependerá de cada tipo de asset e das correspondentes vulnerabilidades envolvidas com cada agente de ameaça. Representação de comunidades de agentes de ameaça, utilizada nos diagramas representativos dos mapas de risco de subcomunidade, por exemplo, que representa comunidades de agentes de ameaça, subcomunidades desenvolvedores de software, utilizado textos descritivos do mapa de risco. Então vocês entenderam ali como é que é, né? Como é que é possível. Então, como corre muito dinheiro, talvez um agente preste esse tipo de serviço. Isso aqui, na verdade, como o próprio relatório fala, não se trata de uma acusação.
se trata de uma possibilidade. Está apontando o relatório aqui, a auditoria está apontando uma falha. Agora vamos passar aqui. Agente externo com vínculo do TSE/STI. O agente de ameaça tem algum tipo de vínculo com o TSE/STI ou trabalha na área de TI de parceiros formais do TSE/STI, a saber, empresas ou órgãos associados formalmente ao projeto da urna, tais como CEPESC/BIM, Diebold, módulo produtora do chip MSD, fabricante e desenvolvedor do BIOS e funcionário formalmente contratado para distribuição de mídia por meio de empresas contratadas por processo licitatório, como Smartmatic e outras contratadas. Ou opera de maneira informal em conluio com funcionário TSE/STI ou de parceiro. Só esse parágrafo aqui, ele já é um terror para a segurança eleitoral. Esse parágrafo aqui sozinho já serve de argumento de sobra para duvidar das urnas eletrônicas. Então, meu povo, a informação está aí. E tem mais, viu? Tem mais. Tem acesso privilegiado ao projeto e ao software da urna em grau variado de acesso. Tem informação privilegiada tanto do projeto quanto do software da urna em grau variado de conhecimento. Exemplos de subcomunidades de agentes de ameaça do tipo externo. Ex-funcionário desenvolvedor do software do TSE/STI, em conluio com funcionário desenvolvedor de software ou gerente TSE/STI, hacker em conluio com funcionário desenvolvedor de software ou gerente TSE/STI, hacker em conluio com funcionário de parceiro do TSE/STI, ex-funcionário desenvolvedor de software ou gerente do TSE/STI, em conluio com funcionário de parceiro TSE/STI, funcionário de parceiro TSE/TI, STI, dedicado à urna eletrônica, ex-funcionário desenvolvedor de software do TSE/STI, em conluio com funcionários de fabricante que desenvolve a BIOS, etc. Não se está acusando, insinuando que alguma pessoa específica que se enquadra em um dos tipos de agente ameaça externa, como fez ou faz ou fará qualquer ataque às urnas. Isso apenas ilustra um reconhecimento que algumas pessoas que se enquadram na categoria externa potencialmente poderá, em situações especiais e por motivação própria diversa ou sob coação de algum tipo, está apta a perpetrar algum tipo de ataque às urnas. A numeração é usada apenas para indicar de forma breve o tipo de agente de ameaça dessa categoria. De nenhuma forma indica que os números de menor valor oferecem maior ameaça de comparação aos de maior valor, pois isso dependerá do tipo de asset e das correspondentes vulnerabilidades envolvidas de cada agente de ameaça. Bom, tá aqui. Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora a outro tipo de agente externo. Vocês estão vendo que até agora é possível haver ataque tanto interno como externo, e ambos difícil de detecção, até por causa do nível de acesso de auditoria que o TSE proporciona. O agente de ameaça não tem vínculo formal algum com o TSE/STI, nem com parceiros contratados. Pode ter ou não alguma informação privilegiada, exemplo, hackers, ex-funcionários, desenvolvedores de softwares ou gerentes sem ligação interna com o TSI, hackers associados a mesários, a presidentes de mesa ou sessão eleitoral, fiscais de partidos atuando no TSE, auditores externos no TSE/STI, por exemplo, os auditores dessa auditoria especial, mesários de sessão eleitoral, cidadão comum, etc. Ou seja, vulnerabilidade e forma de ataque é o que bem tem, gente. Por isso que eu falo, ó, botinho em papel é o que há, dá para rastrear, dá para encontrar fraude. Não se está acusando ou se insinuando que alguma pessoa específica fez ou se enquadra em um tipo de agente de ameaça, ou fará qualquer tipo de ataque às urnas. Isso apenas ilustra um reconhecimento de algumas pessoas que se enquadram como agente potencialmente poderá, em situações especiais e por motivo de própria, diversa ou sob coação de algum tipo, estar apta a perpetrar algum tipo de ataque às urnas. A numeração acima é usada apenas para indicar a forma breve do tipo de agente,
de ameaça desta categoria ou de forma que indique que os números de menor valor oferecem maior ameaça em comparação com os de maior valor, pois isso dependerá de cada tipo de asset e das correspondentes vulnerabilidades envolvidas em cada agente de ameaça. Lembrando que esse relatório dessa auditoria ficará disponível em um dos meus sites, provavelmente será no site tudosuper.com.br, para que vocês possam ler e tirar suas próprias conclusões. A informação privilegiada é um diferencial entre agente interno e externo com algum tipo de vínculo com TSE/STI e externo sem nenhum tipo de vínculo ao TSE/STI. No geral, o agente interno ou externo tem mais informação do que o agente externo. O agente externo com vínculo tem mais informação que o agente externo sem vínculo, assim como o agente interno tem também mais informação. Mas o maior diferencial é o acesso físico ou virtual aos ambientes e recursos e também o acesso e mais informação. Quando necessário, a maior oportunidade de acesso físico a ambientes, recursos e informação pode favorecer o agente a ter menos dificuldade para cometer uma fraude ou introduzir um backdoor no ambiente-alvo, de acordo com a seguinte ordem do maior para o menor. Vocês estão vendo que de seguro mesmo, né? Igual o pessoal fala que é seguro, vocês estão vendo que nada, né? Eu acho que vai dar para finalizar. Não vai dar para finalizar não. Vou ter que fazer mais um vídeo. Então, eu vou finalizar essa parte aqui, mas tem mais uma parte para darmos sequência, viu? Então, sem mais por um momento, que o Deus de Abraão te abençoe. Já volto com a próxima parte.